E olha, o governo de Goiás publicou um decreto que determina o fechamento alternado de atividades não essenciais. Sobre esse assunto, eu vou falar agora com o Lucas Barbosa para saber o que é que ficou definido. Lucas, boa tarde. Oi, Danusa, boa tarde para você. Excelente tarde também a você que está aí do outro lado da tela. Basicamente, essas definições, as novas, elas atingem o comércio, né? Envolvendo shoppings, comércio de rua, a exemplo da região da 44. Então, no caso desses, eles vão ter aí que respeitar essa abertura, esse revezamento, 14 dias fechados e 14 dias abertos. Isso a gente lembra, obviamente, que alguns prefeitos não vão cumprir, né? Já sinalizaram ali que não vão cumprir, vão fazer diferente. Então, em algumas cidades pode ser diferente e outros prefeitos já disseram que concordaram e vão seguir com a decisão do governador do estado. A gente, para falar desse decreto como um todo, entender tudo certinho também, é importante dizer que ontem, por volta das 11h30, ele foi publicado no Diário Oficial e basicamente no texto ali tem todas as normas e diretrizes do decreto de março, né? Do dia 17 de março, teve aquele primeiro decreto em que determinava a quarentena aqui em Goiás. Então, algumas mudanças ali, poucas, no caso dessa abertura alternada, né? 14 dias fechados e 14 abertos. Então, vamos ao que não é considerado essencial e que deve permanecer fechado, ainda assim, quando haver a abertura dos 14 dias. A exemplo daqueles eventos públicos, né? Ali a gente considera, o decreto considera os eventos públicos e privados que sejam presenciais devem ser cancelados, a exemplo daquelas reuniões ou uso de áreas comuns do seu prédio. Então, se você vê algum morador ali usando uma área comum ou até mesmo academia, isso está fugindo ao que determina o decreto. Além disso, as aulas presenciais continuam suspensas, cinemas, teatro, casas de espetáculos e outros também permanecem da forma que estão fechados, assim também como bares, boates, as academias poliesportivas e os salões de festa e jogos. Essa é, então, a determinação daqueles serviços, as atividades consideradas não essenciais que devem permanecer fechados, mesmo com a abertura dos 14 dias, que deve acontecer na segunda quinzena do mês que vem, o mês de julho. A gente já está praticamente no mês. Então, agora, vamos às atividades que continuam funcionando normalmente, mesmo com o período de fechamento segundo o decreto. Farmácias estão incluídas, as clínicas de vacinação, laboratórios, os estabelecimentos de saúde. Aí você consegue acompanhar comigo também os cemitérios, distribuidores, supermercados, aqueles serviços que de fato são essenciais. Aí tem também hospitais, clínicas veterinárias. Na outra cartela ali tem os estabelecimentos comerciais que atuam na venda de produtos agropecuários, as agências bancárias também, serviços de call center, atividades econômicas, empresas do transporte coletivo e também público, incluindo os aplicativos de transportes também, as empresas de saneamento, energia elétrica, as obras de construção, da construção civil, empresas de dedetização também, as borracharias e oficinas mecânicas, aquelas principalmente que ficam ali às margens das GOs, das rodovias que cortam o estado. Além disso, também aquelas atividades comerciais de prestação de serviço de entrega, né? Porque os restaurantes estão fechados, então isso basicamente permanece. Os estágios e outras atividades também que estão ali, laboratoriais de estudantes que envolvem o estudo, né, a saúde, essas estão permitidas aí, independentemente se estão fechados ou abertos. Agora, ontem, durante a apresentação desse decreto e dos detalhes, o governador conversou com vários jornalistas e também detalhou não só o decreto, mas também algumas orientações e recomendações aos prefeitos, como a realização de parcerias com laboratórios ou até mesmo com a Universidade Federal de Goiás, para que o PCR, aquele exame mais preciso, seja feito e aqui em Goiás a gente tenha um número mais preciso do número de contaminados aqui em Goiás. Vamos ouvir agora a fala do governador Ronaldo Caiado. A orientação para que façam convênios também, ou com a Universidade Federal, com o Estado de Goiás, ou com laboratórios privados, para que amplie o número de
exames do PCR-RT, aquele que realmente é confiável e dá para nós concluirmos se o paciente está contaminado ou não. O governador anunciou também o cancelamento das cirurgias eletivas aqui em Goiás. Nós cancelaremos todas as cirurgias eletivas. O fato determinante é a escassez de medicamentos que nós estamos tendo em toda a rede hospitalar. Isso não é um fato específico em Goiás e nem no Brasil. Isso, infelizmente, é no mundo todo. Essa decisão está tomada. Mandei toda a minha assessoria na área jurídica e também na área da saúde, que nós retroagíssemos o decreto ao que foi o decreto no dia 12 de março. E daqui 14 dias nós apresentaremos a ampliação e autorização da abertura pelo mesmo período. E assim nós faremos dentro dessas regras, em total cumprimento daquilo que a ciência, daquilo que a pesquisa, daquilo que realmente deve nortear uma decisão de um governante, deva ser implantada. O decreto definiu também algumas medidas no que envolve aos serviços públicos, né? A exemplo do VaptVupt, onde a aglomeração pode ocorrer. Atualmente já há o atendimento agendado, a pessoa só é atendida quando ela faz um pré-agendamento no site. Então, a pessoa, a partir de agora, com esse decreto, os atendimentos do VaptVupt, eles vão funcionar mesmo no período de suspensão em formato de teletrabalho. Só em algum caso excepcional que o atendimento pode ser feito presencial durante esse período de suspensão das atividades dos 14 dias. Já as atividades da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil também, assistência social e até da Goinfra devem ser mantidas da forma que está, porque são serviços essenciais que não é possível parar e esperar. Então, a gente lembra que nesse decreto também está estipulado lá uma multa para quem não cumprir ou desrespeitar as regras ali de contenção da disseminação do coronavírus, né, do novo coronavírus. Então, quem não respeitar pode ser multado, mas o texto não informou o valor da multa. Lembrando que você de casa que acompanhou essas informações, do que abre, o que mantém fechado, o que não pode abrir, o que vai abrir, né, continua da mesma forma que está, você pode acompanhar no nosso canal, TV Brasil Central, no YouTube, e lá você consegue ver todo novamente sem problema algum. Danusa, com você. Obrigada, Lucas, pela sua participação.